Olá, gente! Continuando nosso assunto sobre ângulos, vamos continuar falando sobre retas concorrentes. Retas que apresentam apenas um ponto em comum, retas que se cruzam. Elas são concorrentes. Temos aqui um exemplo dessas retas concorrentes. Quando temos retas concorrentes, podemos obter quatro pares de ângulos adjacentes entre si em duas retas concorrentes, como vemos aqui. Observe os pares dos ângulos que se formam. Por exemplo, aqui, se você observar o azul com o vermelho, que é o A e o E, ângulo A e E, é um par de ângulo. O E com o I é outro par de ângulo. O I com o U, outro par de ângulo. E o U com o A é outro par de ângulo. Então, e o que isso traz para a gente? Esses pares de ângulos são adjacentes suplementares. O que quer dizer isso? Somando um com o outro dá 180, ou seja, se eu somar a medida do ângulo A com o ângulo E, vai dar 180, do ângulo A com o ângulo U vai dar também 180. Como eles têm as mesmas medidas, podemos representá-los por meio de uma igualdade. A mais E é igual a A mais U, porque ambos dá 180. Se subtraindo o A de ambos os membros da equação, temos pelo princípio da equivalência A mais E menos A igual a A mais U menos A, que vai ficar E igual a U. Então, os ângulos E e U têm os mesmos vértices, a semirreta, que apresenta sentidos opostos. Esses ângulos são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, gente, eu vou mostrar aqui para vocês de novo o exemplo. Ó. Esse ângulo aqui, ó, E e U, os vermelhos. Tá vendo que no meio aqui onde a reta se cruza, forma um ponto, bem no meio onde a reta se cruza. Então, é chamado de vértice esse ponto. E o ângulo A e U, observe que eles são opostos. A abertura está ao contrário a um ao outro. Então, são opostos pelo vértice. Né? Então, só para reforçar, dizemos que dois ângulos são opostos pelos vértices, OPV, quando os lados de um deles são semirretas opostas ao lado do outro. Esses ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, por exemplo, essa figura aqui, tá vendo? O Y com os 124 graus. Então, eu sei que Y mede 124 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Tá vendo que eles estão contrários, a abertura está contrária. E tem a mesma medida, tá vendo? Assim como o Z é igual ao X. A medida de Z é igual à medida de X, né? Continuando, vamos falar um pouco sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, que é esse exemplo aqui. Eu me lembro das retas paralelas. São aquelas que nunca se cruzam. Nesse caso aqui, R e S, tá vendo? São as retas paralelas. Muito bem, uma reta transversal é aquela que apresenta apenas um ponto em comum com outra reta. E nesse caso aqui está a reta paralela, tá vendo? E a transversal cortando. Então, ó, essa aqui que está cortando, nesse caso a reta T, é a transversal. E o que é que isso vem nos dizer? Observe que os ângulos formados pelas retas paralelas R e S, cortadas pela transversal T, na imagem podemos perceber a formação de 8 ângulos. Nenhuma reta só seria 4, mas são duas que estão sendo cortadas pela transversal. Então são 8 ângulos. Eles recebem classificações conforme a posição que ocupam em relação à reta paralela e à reta transversal. Então vamos lá. Primeiro, essa parte que forma acima, aqui ó, em amarelo, é a região externa. A que forma embaixo também é a região externa. A do meio é a região interna. E aí nós temos ângulos correspondentes. Estão na mesma posição em relação às paralelas e à transversal. São congruentes, ou seja, representam a mesma medida. Quem são eles? O A e o E. Observe que na reta ali, naquele exemplo que eu vi acima, eles estão ó, na mesma posição, só que em retas diferentes. Na reta R, o A está aqui, na reta S, o E está aqui. Mas se colocássemos uma reta em cima da outra, encaixaria certinho. Eles correspondem, tá vendo? O B com o F, o C com o G, tá vendo? São ângulos. Note que os ângulos correspondentes se localizam em regiões diferentes.
Uma está na região interna e o outro na região externa, mas eles têm a mesma medida. Ângulos internos alternos ou alternos internos. Então, eles são internos na região interna, mas eles estão em posições alternadas, que também têm a mesma medida, eles são congruentes. Eles estão em lados opostos em relação à transversal e na região interna em relação às paralelas. Os ângulos alternos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Aqui o exemplo, o C e o E. Observe que eles estão na parte de dentro e são em lados contrários. A mesma coisa desse lado, ó. Eles estão na parte de dentro em lados contrários. Ângulos alternos externos, a mesma coisa, eles estão em lados opostos em relação à transversal e na região externa, não é interna, é fora. Os ângulos alternos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Olha o exemplo aqui, tá vendo? Eles estão fora na área externa, mas estão em lados contrários, tá vendo? A mesma coisa desse lado aqui, o B congruente com H. Ângulos colaterais internos. Isso quer dizer que eles estão no mesmo lado e estão na área interna. Os ângulos colaterais estão do mesmo lado em relação à transversal e à região interna. E em relação às paralelas, os ângulos colaterais são suplementares, ou seja, junto ao médio 180. Então, eles estão do mesmo lado. Se eu juntar o C com o F aqui, eles vão dar 180. Aqui é a mesma coisa. Se eu juntar o D com o E, vai dar 180. E ângulos colaterais externos também vai dar 180, porém, eles vão estar na parte externa, fora. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Esses ângulos aqui, ó, nesse exemplo, considera a reta RS paralelas e a transversal T. Calcularemos as medidas dos ângulos destacadas em cada exemplo. Então, vamos pegar o exemplo 1 aqui. 2x menos 10. Eles são colaterais externos, tá vendo? Então, eu vou somar os dois e vou igualar a 180, porque está dizendo aqui que a soma dos dois dá 180. Então, 2x mais 10 mais 3x menos 15. Isso vai dar 180, tá vendo? Aí, eu vou fazer a continha e vou descobrir que o x é igual a 35 graus. E aí tem o exemplo 2, que são para a gente fazer que eles têm a mesma medida, então eu vou igualar um ao outro. 3x mais 70 é igual a 5x mais 30, ou vice-versa. Vou encontrar 20. E aí vem um jogo rápido para vocês fazerem na página 273, para vocês fazerem. E tem outro exemplo, mais um jogo rápido na página 274. Tranquilo? Então é isso, né? 273, 274. Forte abraço e até a próxima aula.